lá. Vamos comentar questão da prova domingo passado, prova da aeronáutica, de sargento da aeronáutica, certo? Então, primeiro falou o seguinte: assinale os termos em destaque e marque 1 para adjunto adnominal, 2 para complemento e 3 para agente da passiva, certo? Então, vamos lá. A população ribeirinha, que é o sujeito, estava insatisfeita, é um adjetivo na função de predicativo do sujeito, e esse aqui é um verbo de ligação. Insatisfeita com quem? Com o prefeito. Completou o sentido de adjetivo, é complemento nominal. Complemento nominal é número 2. Certinho? Vários profissionais com experiência foram demitidos pelo prefeito. Quem é que foi demitido? Esse pelo prefeito aqui é o agente da passiva, não é isso? Olha, vários profissionais com experiência, é o sujeito. Com experiência, não equivale ao adjetivo experientes? Está dentro do sujeito, está dentro do termo. Então, isso aqui é o quê? Um adjunto adnominal. Vários profissionais experientes, certinho? Então, é número 1. A prefeitura ficou cercada de pescadores. Os meninos, ficou cercada é locução verbal. Naquela manhã fria da ideia de tempo. A prefeitura não é o sujeito? Ficou cercada, não é um sujeito paciente, ela não cercou, ela sofreu ação. Isso aqui é uma voz passiva analítica. Então, de pescadores é o agente da passiva. Anote aí para sempre. Longe de achar que agente da passiva só tem a preposição por, pelo e pelo. O livro foi lido pelo aluno, o exercício foi resolvido pelo professor. Longe de achar, tá? A história foi contada pela vizinha, então por, pela não. Existe também a preposição de, certo? Então, essa daqui é um agente da passiva. Agente da passiva é número 3. Os ribeirinhos reclamaram que a ponte de madeira. Ponte não é substantivo concreto, então esse de madeira é um adjunto adnominal número 1. Então, vai ficar letra B. Olha aí, 2, 1, 3, 1. 2, 1, 3, 1. Certinho? Vamos ao próximo. Gente, essa aqui foi muito boa. Achei muito boa essa questão aqui. Assinale a alternativa em que há o mesmo tipo de predicado presente na frase acima. Minha mãe é o sujeito, encontrou-me. Objeto direto, encontrou quem? Que eu vou perguntar para eu achar objeto indireto. Então, é objeto direto e doente está caracterizando me. Então, é um predicativo do objeto direto. Toda vez que tem predicativo do objeto direto, é um predicado verbo nominal. Certo? Então, vamos lá. Considero, vocês se lembram dos verbos transobjetivos? Eu já falei naquela aula, transobjetivos, que eles têm objeto mais predicativo do objeto. Ele tem objeto mais, que pode ser direto ou indireto, objeto direto ou indireto, mais predicativo do objeto. Tudo bem? Então, verbo transobjetivo é isso. Então, esse aqui é isso, ó. Eu considero que seu comportamento, objeto direto, nefasto, está antes do termo, então ele é um adjetivo na função de predicativo do objeto direto. Então, é essa a resposta. Letra B. O mar ofereceu-nos grandiosas lições de paciência. Então, ofereceu o quê? Grandiosas lições, objeto direto. A quem? A nós, objeto indireto. Não tem predicativo nenhum. O predicado é só verbal. Naquele ano, a vitória para o candidato parecia inevitável. Parecia verbo de ligação. Teve verbo de ligação, tem que ter predicativo. Então, predicado é nominal.
Muito fácil. Naquele mês primaveril, as chuvas vieram repentinamente. Isso aqui é modo, é advérbio. Então, o verbo vir, vieram, é verbo intransitivo. Não teve predicativo, predicado, é só verbal. Achei ótima essa questão. Então, resposta, letra A. Tudo bem? Vamos ao número 3. Qual das alternativas abaixo não contém aposto? Aposto é um substantivo que explica, que nomeia outro substantivo e tem uma relação de igualdade. É um termo substantivo que explica, nomeia outro substantivo. Tudo bem? Então, perguntando que não tem. O escritor Dalton Trevisan, venha cá, é um dos pioneiros na elaboração. Venha cá. O escritor não é Dalton Trevisan? E Dalton Trevisan no escritor não é igual? Então, é um aposto nominativo, deu nome. É um aposto nominativo. Uns falam especificativo e outros especificador. Olha o outro. Os colegas, os professores, os pais, os avós, todos o ajudaram naquele momento, naquele conturbado momento. Esse todos, ele é um pronome indefinido, gente, grave para sempre, na função sintática de aposto resumitivo. Ó, é resumitivo. Então tem aposto sim. Então aposto resumitivo, pronome indefinido. Livros, caderno, tudo está caro. Então o verbo às vezes até concorda com aposto resumitivo. Voltei à antiga fazenda, baú docíssimo de lembrança, igual, ó. Certinho? Igual. Tá certo? Isso aqui é o aposto. Na letra A, isso aqui é o aposto. Então, venha cá. Lua cheia e namorada, rogai por mim. Então, isso daqui não é aposto, porque isso aqui é verbo. Para ser aposto, é um substantivo ligado a outro. Não é este caso. Então, isso aqui é um vocativo, está conversando. Pai nosso que estás no céu, santificado. Quando você se dirige, isso é vocativo. Então, a resposta é letra D. Tudo bem? Olha aí. Então, essa que é a resposta. Vamos ao próximo. Isso aqui não é sobre o assunto não, mas interessante, sobre concordância verbal. Quando eu tenho, nominal, quando eu tenho adjetivo composto, só varia o último elemento. Isso aqui é um adjetivo composto. Então, só varia o primeiro elemento. Se o primeiro elemento, o adjetivo composto, só varia o último elemento, o adjetivo. Tudo bem? Isso aqui é um adjetivo composto. Vou escrever de novo. Então, ele é adjetivo composto. Primeiro elemento que varia. Só existe a palavra surdo e mudo que pode... Os dois elementos podem variar. Eu vou dizer crianças surdas mudas, meninos surdos mudos. Caso contrário, quando eu tenho um adjetivo, só varia. Em se tratando de cor, olha aí, todo adjetivo que tem um substantivo, todo adjetivo em toda cor, adjetivo, se tiver um substantivo correspondente, não vai variar. Comprei 2 blusas azuis, comprei 2 blusas amarelas e comprei 2 blusas rosa, 2 blusas laranja. Certinho? E se for composto, comprei 2 blusas verde-limão, certo? Agora, comprei 2 blusas azul piscina, porque existe piscina, certo? Então, só tem que verificar o seguinte, azul celeste e azul marinho são invariáveis. Então, vamos lá. Durante a paralisação da última terça-feira, os integrantes das coligações político-partidárias, então já foram essas, político-partidárias. Reuniram-se usando calças e camisas azul celeste, isso aqui não varia.
certo? Então, resposta, letra D. Tudo bem? Então, azul celeste, azul marinho são invariáveis, blusas rosa, invariável, paredes branco, gelo, primeiro não varia, o segundo também não variou porque tem um substantivo correspondente, certo? Então, vamos lá. Essa questão está perguntando sobre sujeito indeterminado. Então, nós já vamos escrevendo aqui, perguntando qual que existe sujeito indeterminado. Até isso comentaram durante a reunião. Não é terceira pessoa do plural? Sem pista. Então, aqui o sujeito é indeterminado. Então, Então, vou marcar esta. Afrondosos, verbo haver tem sujeito? Não. Então, frondosos e pés amarelos é o objeto direto, tá? Então, isso aqui é sem sujeito, ou sujeito inexistente, certinho? Isso aqui é indeterminado. Projetaram-se grandiosos prédios naquela esquina. Então, isso aqui, ó, sujeito paciente, esse C é pronome apassivador. Tá? Tudo bem? Então, isso aqui é um sujeito simples, claro, mas a gente fala que é um sujeito paciente. Cientistas brasileiros pesquisaram. Quem pesquisou? Cientistas brasileiros, sujeito simples e claro, está escrito, sujeito simples e claro. Vale a pena lembrar que o núcleo, cientistas brasileiros, cientistas, não é isso, meninos? Confiava-se, olha o verbo confiar, nos depoimentos, está com a preposição, então esse ser não pode ser pronome apassivador, ele não pode transformar, isso aqui não é objeto direto, então esse ser é índice de indeterminação do sujeito, sujeito indeterminado. Vale a pena lembrar o seguinte, não se esqueçam disso aqui, ó, que quando eu tenho um verbo transitivo indireto, ele vai ter preposição e não vai poder ser sujeito, certinho? Então é índice de indeterminação do sujeito. Então, quais as frases que aparece um sujeito indeterminado? No 1 e no 5. Certinho? 1 e 5. Então, letra A. Certinho? Gente, essas questões da prova do último domingo, dia 13 de setembro. Olha aqui. Assinale a alternativa cuja classificação do predicativo. O predicativo é característica fora, é característica do sujeito, que vai ficar fora do sujeito, característica do objeto, fora do objeto. Certinho? Então vamos lá com detalhes. Os moradores do vilarejo declararam corajoso o bombeiro. Os meninos sujeito, os moradores do vilarejo. Eles declararam quem? O bombeiro, objeto direto. Este ou não é artigo, eu não começo frase com artigo, então o que vier antes do artigo é porque está fora. É uma característica do objeto que vai estar fora do objeto, então ele é um predicativo do objeto direto. Então está correto, ele é predicativo do objeto. É uma característica do objeto que está fora, certinho? A situação do vilarejo ficou gravíssima. Isso aqui não é um verbo de ligação, isso aqui não é um predicativo do sujeito. Então, está correto, é um predicativo do sujeito, qualificando a situação. Os bombeiros terminaram emocionados os salvamentos naquele vilarejo. Eles terminaram o quê? Os salvamentos, objeto direto. Naquele vilarejo, dá ideia de lugar, circunstância de lugar. Então, quem terminou os bombeiros? Eles terminaram emocionados. Então, isso aqui está qualificando o sujeito, só que o verbo terminar não é de ligação. Então, ele é o verbo transitivo direto, porque ele tem objeto direto. Mas está certo, é um predicativo do sujeito. Tornaram-se inférteis. Inférteis é um adjetivo. As terras encharcadas pelas chuvas tornaram-se inférteis. Gente, tornaram-se é verbo de ligação. Então, isso aqui é esse aqui é o sujeito. Então, isso aqui não é predicativo do objeto. Então, é essa que está errada. É um predicativo do sujeito. Certinho? O verbo tornar-se é verbo de ligação. Agora, o verbo tornar sem o pronome, então, tornar-se
eu considero o verbo de ligação. Agora, verbo tornar, sem o pronome ser, não é pronominal, tornar, geralmente ele vai ser verbo transitivo direto, ele é transobjetivo. O pai tornou o filho um grande atleta. Então, ele transformou o filho num grande atleta. Então, vai ser predicativo do objeto. Agora, ele se tornou estudioso, é verbo de ligação. Mas tornar sem ser pronominal, comumente ele é um verbo transitivo direto. Não se esqueça desse detalhe, certo? Aqui é do sujeito. Eu acho que é a penúltima. Assinale a alternativa em que o pronome não indica posse. Você sabia que o pronome oblíquo, átono, ele pode ser substituído por pronome possessivo, seu, sua, meu, minha. As aspas palavras apertaram-me o coração. Eu não posso falar apertar o quê? O coração, o objeto direto. Esse me significa meu coração. Então, ele é ideia de posse. Isso tudo, os meninos, você sabe o que vocês têm? Por que às vezes acha dificuldade? É porque tem que conhecer a predicatividade do verbo. O discurso daquele político, tudo isso que é o sujeito, incomodou-me bastante. Eu não posso me incomodou eu, incomodou quem? Me. Então isso aqui é um objeto direto e esse aqui é um advérbio de intensidade. Então o que não indica posse é esse, porque ele é objeto direto, certinho? A raiva subia-lhe a cabeça, subia a sua cabeça. Eu não posso falar subir a cabeça a ele, porque eu lhe para ser objeto indireto, eu vou substituir por a ele, que não é o caso. Então isso aqui dá ideia de posse, ó, subiu a sua cabeça. Tudo bem? Secaram-lhe o pranto. Secar o quê? O seu pranto. Gente, é brincadeira saber que isso aqui é um objeto direto e que esse aqui é um adjunto adnominal. Esse lhe, o lhe aqui é adjunto adnominal. Quando der ideia de posse, vai ser adjunto adnominal. Ó, quando der ideia de posse, é um adjunto adnominal. Brincadeira, sacar que esse lhe tá dentro do objeto direto e ele é um adjunto adnominal. Meu Deus do céu, muito chique quem sabe isso, né? É a mesma coisa, ó. Secaram-lhe o pranto. Esse lhe aqui significa seu pranto. Então, tá dentro do objeto direto, certinho? Então, atentem a esse detalhe. Então, secaram-lhe o pranto, que não indica posse. Não, o que não indica posse é a letra B, certinho? É a letra B. Ó, não se esqueçam de seguir-me nas redes sociais. Olha, no YouTube, Professora Deusenite, tá? No Instagram, no Facebook. Espero que nossa aula de hoje tenha sido proveitosa. Tudo bem? No próximo encontro nós vamos, tá? No próximo encontro nós vamos corrigir mais algumas questões sobre... Não, as questões da prova do dia 13. Hoje acho que nós fizemos 7, né? 7 questões. Da próxima nós comentaremos mais. Então, até a próxima.